Da seleção de uma vaga à adoção de rotina permanente de trabalho diretamente de casa, mudanças de cenários e a organização para uma nova rotina, são desafios que chegaram como um furacão, obrigando a todos nós a readequarmos a vida. E embora saibamos que a pandemia em algum momento vai passar, e sim, ela vai, essa mesma pandemia que nos tirou da zona de conforto imposta por anos de uma forma já consolidada de vida e atividades laborais, deixará legados decisivos. Quando tudo isso passar, e vai passar, os processos seletivos, eles talvez permaneçam nesse formato por mais um tempo, e o que vai acontecer é uma onda de bons profissionais precisando de emprego. Então, hoje, já está bem competitivo os processos seletivos, porém, tem algumas pessoas que estão com a suspensão do seu contrato de trabalho, que ainda permanecem nas empresas pelo esforço do empresariado em manter essas pessoas, né, e definir que a última questão que se pensa em estratégia é desligamento. Porém, depois do segundo semestre, vai ter muita gente que, infelizmente, vai ter perdido o seu emprego, e aí sim, os processos vão estar cada vez mais complexos, mais competitivos, e para as vagas vai se aumentar muito esse índice de pessoas precisando de uma nova oportunidade. E quem hoje está desempregado, está sendo chamado para as entrevistas, precisa realmente reforçar os seus esforços para tentar, nesse momento, a recolocação. Porque depois que a pandemia passar, provavelmente já vai ter passado do período de experiência, e aí vai estar, né, com o caminho livre para rever seus sonhos, refazer o seu planejamento para o final do ano e continuar fazendo o que gosta e o que faz, que é trabalhar e amar trabalhar de forma digna. Um jovem visionário que integra hoje a categoria dos centibilionários aos 36 anos, já havia iniciado lá, há 17 anos atrás, uma carreira de sucesso redefinindo para sempre o conceito de interação pela internet. 17 anos depois, portanto, mais uma decisão definitiva e que certamente inspirará outras grandes e pequenas empresas. Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, já determinou que seus 48 mil funcionários, a partir de 2020, passarão a trabalhar gradualmente em home office permanentemente. São mudanças que parecem ter vindo para ficar e já estão em andamento. As seleções, aquelas com entrevista, dinâmicas em grupo, testes psicotécnicos, desenhos e de habilidades na sede da empresa, ficaram para trás. Agora, aquele face-to-face, ou o olho no olho, é separado por uma tela de celular ou computador. E mesmo a gente que vive nesse meio aqui se atrapalha. Então, decidimos te dar uma força. Se tu estás em casa, apavorado, pensando em como será aquela entrevista de emprego, como agir, como se vestir, onde ficar, calma. Trouxemos um tutorial com especialistas para te ajudar. E lembrando, não é apenas uma entrevista. Essa primeira experiência de contato com a empresa é o termômetro que vai determinar se, passada a seleção, tu estás apto, inclusive, a trabalhar de casa se for necessário. Hoje eu tenho trabalhado muito e ajudado as pessoas a se prepararem melhor para as entrevistas de emprego neste formato digital, que é uma novidade também para os recrutadores. Nós nunca imaginamos ter que fazer esses processos sem poder encontrar com as pessoas, aplicar dinâmicas de grupo, poder fazer outras atividades, o qual presencialmente nós conseguimos. Mas vamos nos adaptar, e aqui eu estou para dar as dicas para ajudar todo mundo que precisa e que vai acabar encarando esse novo formato de entrevistas online. Essas empresas e instituições que a gente chama de utilidade pública, né, elas não pararam de contratar, muito pelo contrário, estão subindo, inclusive, os seus postos de trabalho justamente para atender a população que está em casa, segura, porém também precisa se alimentar, precisa, de alguma forma, continuar vivendo. Então, a grande maioria das vagas hoje
abertas neste regime de entrevista online é, de fato, farmácias, supermercados, a indústria que ainda consegue continuar trabalhando. E a estratégia principal é continuar organizando o seu currículo, né, que é o primeiro passo para que o currículo continue sendo atrativo para que o recrutador faça a escolha dele. Eu costumo dizer também que o recrutador fica de 6 a no máximo 30 segundos em cada currículo, então é um tempo muito curto que a pessoa tem de oportunidade para que o seu currículo se destaque. As informações elas precisam estar bem organizadas nesse currículo, as atividades o qual ela já desenvolveu na carreira dela, colocar em tópicos para facilitar a leitura dinâmica da gente, aqueles currículos com um design muito atrativo, muito colorido, ele de fato ele é interessante, só que para esse momento manter o documento mais padrão, mais usual, assim vai chamar mais atenção. Após esse currículo, Thelma, ser escolhido, enfim, a gente vai para essa etapa que hoje está sendo a mais desafiadora para os candidatos, que é conversar online com o recrutador. Então vem o momento de manter a calma ou pelo menos tentar. Maquiador e consultor de imagem, Felipe Fagundes dá as dicas sobre a aparência para a entrevista. Segundo ele, autenticidade e simplicidade são indispensáveis. A dica principal, Thelma, é para que as pessoas sejam elas mesmas, né? Em frente ou a uma webcam ou a uma videochamada de celular e que estejam clean. Esse clean que a gente fala é num fundo liso, uma roupa neutra, um cabelo bem lavado, ou se não tiver lavado, que o cabelo esteja preso, né? Para que não apareça na câmera o desleixo da pessoa. Uma maquiagem extremamente leve. Até porque quando tu for contratada por uma empresa ou enfim, tu tá vendendo a tua imagem por uma câmera. Então eles vão querer que esta tua imagem esteja na empresa deles. Então, no momento que eu boto uma coisa que não sou eu, como uma boca muito colorida ou uma sombra muito colorida, eu estou vendendo uma imagem que não sou eu. Então eu preciso ter esse cuidado para que quando eu for fazer a minha seleção, eu seja eu mesmo, de preferência neutro. Um gloss ou um batom cor de boca, uma base bonita que seja do tom da minha pele. Não precisa contorno, iluminação. Cara lavada é mais complicado, principalmente para a mulher, né? A mulher, no inverno tem problema, a gente tem geralmente problema de rinite, sinusite, então tu vai estar com uma cara mais cansada, se for de manhã tu vai estar com o rosto mais inchado porque a gente retém mais o líquido. Então é sempre bom ser uma base, ou um corretivo para quem tem muita olheira, né? Um blushzinho para te dar uma saúde, um glossinho na boca e um rímel, tá? Nada de sobrancelha muito cortada, nada de pigmento, nada de sombra, o básico, tá? Sempre o básico. Um brinco pequeno, uma roupa preta, nada de muito acessório, porque acessório pode chamar atenção pro acessório e não para tua fala, né? E cuidar esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Uma roupinha preta legal, um casaquinho bonito por cima, um cabelo, se for no caso de homem, um cabelo arrumado com gel, mas limpo, uma barba bem aparada, entendeu? O homem necessariamente não precisa estar maquiado, ele precisa estar com visual limpo. O limpo é barba feita e cabelo legal, tá? De preferência sem brinco na orelha, né? Sem piercing, claro, que se for da pessoa, tem muita gente que veste isso, aí tudo bem, é a imagem dela, eu não vou tirar. Mas que eu não me fantasie para esse momento, que não é a ideia é ser quem eu sou. A imagem é importante, o cuidado com a aparência, mas a postura e a personalidade seguem sendo o foco dos entrevistadores. Esteja organizado e comprometido com a entrevista. A comunicação verbal, ela continua sendo a nossa aliada dentro dos processos seletivos. O gestual também, tudo isso vai continuar encantando o recrutador mesmo nesse formato digital. O sorriso no rosto, né, Thelma? Desde o primeiro momento, isso abre portas, abre um caminho que a gente chama para fazer um rapport com o entrevistador, que é aquela conexão inicial. Por mais que tu estejas nervoso, por mais que esse formato não te agrade, é o que nós temos no momento. Procurar também um local silencioso para fazer essa entrevista, evitar
fazer num local que tenham muitas pessoas ou que o barulho externo te atrapalhe. Claro, externamente nós não temos como resolver alguns problemas, né? A moto barulhenta que passa na rua, os cachorros da casa que nós não conseguimos evitar. Agora, organizar o teu ambiente familiar também, né? Dentro de casa, avisar para as pessoas que aquele momento é importante para ti, que tu precisa de concentração, tu precisa de silêncio, justamente para que o entrevistador entenda também que tu estás preparado e tu te preparou com todo o teu ambiente em home office também para aquele momento que é tão importante, que é, de repente, nesse contrafluxo que está acontecendo no mundo, onde tem muitas pessoas sendo desligadas, infelizmente, né? Demitidas não por falta de competência, e sim por falta de trabalho, falta de negociação das empresas, e acabaram perdendo seus postos de trabalho, de tu ter essa oportunidade, em meio à pandemia, conquistar essa oportunidade. Eu preciso ter um posicionamento legal, uma postura no meu ombro e aguentar aquela entrevista de meia hora, 1 hora firme e mostrando o que eu quero na minha fala e na minha maneira de se portar. É que nem eu falo para foto de rede social, né? Tu pode ser bagunceiro, mas ninguém precisa conhecer a tua bagunça, né? Então, ambiente limpo é uma parede branca, uma parede neutra, não precisa ser necessariamente branca, né? Uma iluminação legal, um ambiente agradável, como a gente fala de som, de iluminação, né? Que não vá te prejudicar. Isso é muito importante, que não vai entrar o filho chorando, que não vai entrar a mãe gritando, que não vai aparecer o cachorro latindo. O meu rosto, a minha fala e meu olhar estejam na frente da minha mão. Então eu posso mexer um pouco com as mãos, mas não o tempo todo mexer com as mãos, dar exemplo, olhar o sol, olhar a lua. Não é a ideia. A ideia é que isso apareça, né? Lembrando que a postura legal é do peito para cima, não mais do que isso, tá? Ter esse cuidado, um ambiente limpo, uma luz boa e é só ter força, vontade, que todo mundo vai conseguir. Depois desse tutorial sobre como batalhar e garantir a vaga desejada neste novo formato de seleção, os especialistas aceitaram fazer um checklist do que não pode deixar passar para que tudo ocorra bem na hora da entrevista. Treinar antes uma imagem, né? Como fica bem o meu melhor ângulo, qual é o melhor posicionamento da câmera para o meu timbre de voz e qual a melhor roupa e maquiagem que eu posso pôr no momento antes de eu entrevistar a Thelma. Não deixar nada para a última hora. O sorriso no rosto, toda oportunidade que surgir, a pessoa tem que perceber que ela é de ouro, tá? Então, para existir essa conexão inicial, eu preciso saber que a pessoa está feliz com a oportunidade. Independente dela não ter a experiência suficiente, esse sorriso vai abrir também uma janela no coração do entrevistador, apesar da questão da pessoa estar um pouco nervosa. Falar sobre as suas competências que já foram desenvolvidas nas outras empresas e tentar, de uma forma resumida, trazer o que de fato ela conseguiu desenvolver em outras empresas de resultados. Então, me envolvi no projeto tal e consegui reduzir tantos por cento de uma perda que se tinha muito grande na empresa, um exemplo. Quantificar e qualificar que atividades, que ações, que projetos tu desenvolveu em outras empresas que nessas que tu queres agora trabalhar, tu vai conseguir colocar em prática. Ser humilde também, né, Thelma? Eu acho que a humildade no momento de conversar, falar também os seus pontos negativos, aquelas questões que precisam ser desenvolvidas e que no momento a pessoa está na busca desse desenvolvimento, também é um ponto extremamente relevante, porque a continuação depois vai ser presencial. Tudo aquilo que ela falou em entrevista, nós vamos ver na prática. Essa questão do autoconhecimento, da inteligência emocional nesse momento mesmo difícil, ele é um fator determinante para que vire essa chave e a pessoa de fato consiga a oportunidade que ela tanto deseja.